Minhas superalunas, meus superalunos, também você que sempre prestigia nossas publicações. Os desdobramentos e a importância do caso envolvendo o estupro de vulnerável praticado pelo médico anestesista em uma grávida durante o parto no Hospital da Mulher de Vilar dos Teles não pode ficar restrito ao sensacionalismo inicial e ao total esquecimento que infelizmente acontece após a mídia escolher outro foco de interesse para conduzir nossa atenção. Nesse sentido, no episódio Afinal, Tudo Agora é Estupro, que desenvolvemos principalmente em função das dúvidas que alguns de vocês deixaram aqui nos comentários, tornou-se fundamental que nós retornássemos ao assunto para trazer, em definitivo, não mais as diferenças entre os crimes de estupro e estupro de vulnerável, mas sim tentar entender efetivamente quais condutas podem ser, sob a ótica do direito penal, indubitavelmente classificadas como estupro. E essa dúvida, infelizmente, tem acompanhado bons profissionais já no mercado de trabalho. E por esse motivo, precisamos adentrar nessa discussão. Mas afinal, professor, muito se fala que depois das alterações propostas no Código Penal em 2009 e introduzidas pela Lei 12.015, a prática de qualquer ato libidinoso automaticamente levaria o agente a responder pelo crime de estupro ou estupro de vulnerável, inclusive um simples beijo. Professor, essa interpretação seria correta? Meus superalunos, essa talvez seja a pergunta mais importante que vocês já me fizeram em todo o nosso curso aqui no canal. E já vou lhes adiantando a resposta para que você perceba como será importante que vocês assistam a aula de hoje até o final. Então, atenção! Data vênia, respeitando a colaboração intelectual de alguns colegas, é completamente equivocada a interpretação de que com o advento da Lei 12.015 em 2009, teria havido uma mudança na exegese dos dispositivos previstos no Código Penal, a ponto de transformar o cometimento de qualquer conduta de jaez libidinoso em elemento intrínseco, caracterizador da prática dos crimes de estupro e, inclusive, de estupro de vulnerável. Como assim, professor? Pois é exatamente isso. Não será toda conduta libidinosa que irá fazer com que o agente responda pelos crimes de estupro e de estupro de vulnerável. Isso não obstante o fato do legislador realmente ter feito alterações importantes na construção dos crimes contra a dignidade sexual. Porém, somente uma análise histórica acerca da construção do dispositivo permitirá ao intérprete uma conclusão que se coadune com os reais escopos de toda a modificação proposta a partir de 2009. Mas, ainda antes de seguirmos, meus alunos, recordem que vocês estão proibidos de usar a expressão atentado violento ao pudor, com a acepção de conduta criminosa, uma vez que esse crime não mais existe no Código Penal desde 2009. Ou seja, nós da área penal precisamos tomar muito cuidado ao usarmos a expressão para que não sejamos mal interpretados. E é justamente isso, dentre outras coisas, que iremos estudar na aula de hoje. Bom, mas como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e meus alunos não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Inicialmente, já partamos da seguinte premissa. Não será a prática de qualquer ato libidinoso que podemos traduzir como um ato relativo ao prazer sexual ou que sugira um ato sensual, lascivo, devasso, que levará o agente a responder pelo crime de estupro ou de estupro de vulnerável. Portanto, a partir de agora, vamos tentar chegar juntos a essa conclusão. E como eu disse, precisaremos retornar ao passado para encontrarmos os elementos essenciais que nos deem um embasamento apropriado para a solução do problema proposto. Façamos então assim.
Nós não retornaremos ao ano de 2009, na verdade. Imaginemos, por exemplo, que estivéssemos no ano anterior, digamos em 2008, ainda antes das modificações propostas pela Lei 2015. E, resumidamente, essa lei uniu o crime de estupro, previsto no artigo 213, com o crime de atentado violento ao pudor, disposto no artigo 214 do Código Penal. Assim, os elementos integrativos da interpretação do crime de atentado violento ao pudor apenas foram alocados no referido artigo 213. O texto do artigo 213 previa o constrangimento de mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, e ele foi reformulado para alcançar as hipóteses do crime de atentado violento ao pudor. O crime revogado, que era elencado no artigo 214, previa a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, basicamente o que se fez foi criar a possibilidade de que qualquer pessoa pudesse ser sujeito passivo do crime de estupro, que até então somente poderia ter uma mulher como vítima, uma vez que o texto da lei exigia a prática da conjunção carnal, ou seja, do encontro do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Assim, somente ocorreria o crime com o encontro do pênis e da vagina. As demais condutas, sexo anal, oral, masturbação, consequentemente, seriam enquadradas no antigo artigo 214, que dispunha sobre o crime de atentado violento ao pudor, podendo ter como vítima, nesse caso, qualquer pessoa, tanto uma mulher quanto um homem. De start, sem muita dificuldade, os meus alunos já concluem que não houve no âmago alteração na forma de interpretar o dispositivo, sendo suficiente deslocar os modelos interpretativos existentes anteriormente e aplicá-los do mesmo modo ao novo dispositivo, que apenas reuniu os elementos existentes nos dois tipos penais até então distintos. Porém, por outro lado, essa mesma lei de 2015 também fez uma mudança um pouco mais arrojada. Meus alunos, muita atenção para esse ponto de nossa aula, pois é o principal aspecto de nosso encontro do dia de hoje. Até então, havia a previsão da presunção de violência ficta ou presumida, disposta no revogado artigo 224, presumindo-se que a conjunção carnal ou o ato libidinoso teriam sido cometidos mediante violência presumida, sempre que a vítima não fosse maior de 14 anos, fosse alienado ou débil mental, e o agente conhecesse essa circunstância e, quando a vítima não pudesse, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Essas circunstâncias foram reunidas pelo legislador em um tipo penal específico, previsto no artigo 217-A, e que recebeu a denominação de estupro de vulnerável. Então, com a Lei 2015, o que o legislador fez foi transformar a presunção de violência, até então disposta no referido artigo 224, transformando-a em um tipo penal específico, ou seja, os crimes sexuais praticados naquelas circunstâncias passaram a constituírem-se em um crime específico. E com isso, os meus alunos já começam a perceber que não teria havido alteração na forma de interpretação desses mesmos dispositivos, mas basicamente na tipificação das condutas, até então que estavam adstritas aos artigos 213 e 214. Contudo, quando se trata dos elementos necessários para se falar no crime de estupro, minhas futuras delegadas, meus futuros promotores, minhas futuras juízas deverão ter em mente que o referencial interpretativo será sempre a conjunção carnal, ou seja, o encontro do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Assim, quando o texto do artigo 213, já na versão atual, propõe que pratica o crime de estupro aquele que constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, o que os meus alunos precisam saber é que esse outro ato libidinoso, que conduz o agente a receber uma pena dura, de reclusão de 6 a 10 anos, não pode ser qualquer ato, mas sim um ato libidinoso que, na interpretação do caso concreto, seja tão grave quanto praticar a conjunção carnal ou sexo vagínico. Repito, tem que ser condutas tão graves quanto praticar o sexo vagínico. Daí, fica simples para os meus futuros delegados
Perceberem que são atos tão graves quanto o sexo vagínico obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar sexo anal, sexo oral ou masturbação. Então, nessas hipóteses, minhas futuras promotoras, sem sombra de dúvidas, falarão que houve estupro. Recorde-se que outras condutas também podem ser caracterizadoras de tal enquadramento, conquanto, na análise do caso concreto, se perceba que o seu nível de gravidade se equipara à conjunção carnal, que é tida como referência, como base de interpretação. Agora, já nos encaminhando para o final de nossa aula, é muito importante que percebamos que tal interpretação também é aplicável ao crime de estupro de vulnerável. Como assim, professor? É exatamente isso. O artigo 217-A, que dispõe acerca do crime de estupro de vulnerável, segue o mesmo modelo de interpretação. Portanto, quando esse artigo cita que pratica o crime aquele que tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, nos termos do caput e do parágrafo 1º do artigo 217-A, é importante que se tenha em mente que esse outro ato libidinoso também deve ter como referência a conjunção carnal. Ou seja, estamos falando de um ato libidinoso analisado a partir das referências concretas e tendo a conjunção carnal como premissa. Assim, tendo o sexo vagínico como base, podemos dizer categoricamente que a prática do sexo anal, oral, masturbação, por exemplo, por serem atos libidinosos tão graves quanto a conjunção carnal, sempre levarão o agente a responder por estupro ou por estupro de vulnerável, dependendo da hipótese. Por fim, para você que busca ter um conhecimento mais aprofundado acerca dos aspectos jurídicos do crime de estupro e do crime de estupro de vulnerável e do conteúdo que estudamos na aula de hoje, não deixe de assistir, na sequência, o episódio número 3, no qual discorremos acerca do estupro coletivo. Da mesma forma, o episódio número 14, onde falamos especificamente do crime de estupro e do crime de estupro de vulnerável. E, da mesma forma, o episódio 16, que versa a respeito do crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, ou de cena de sexo ou de pornografia. E meu diretor já está avisando que os links para cada um desses episódios já estão disponíveis aqui abaixo nas descrições do vídeo, para que vocês possam maratonar na sequência. E assim, como nós já encerramos o nosso episódio, lembrem, não estando inscritos, se inscreva aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.